começar agradecendo a Live University. Fazer um evento desse em 2 dias dá um trabalhão, né? Então eu pude estar falando muito com o pessoal do Live University esses 2 dias e eu vi o trabalho que dá para fazer esse evento. Então, muito obrigado. E ao nobre convite que a OpenText fez para mim, né, em ceder esse tempo para eu falar um pouquinho do que eu entendo quanto à maturidade da indústria 4.0. Então, muito obrigado. E que a Unilever, a gente tem uma parceria com a OpenText desde 2012, quando ainda era chamado de GC Lever, e que fomos o primeiro cliente da plataforma B2B lá atrás, em 2010 também. E a gente segue em conversa disruptiva sobre tecnologia para empoderar a nossa supply chain, finanças, e esperando que venha o Supply Chain 5.0 para a gente seguir com essa parceria. Então, muito obrigado, OpenText, pelo espaço aberto. Bom, então vim falar de indústria 3.9, esse conceito que eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, por que eu estou trazendo. Mas antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu sei que vocês estavam esperando, quando vocês ouviram Liu, um chinesinho baixinho, né? Mas só meu nome é Made in China, o resto é feito no Brasil mesmo. Eu tenho 31 anos, 9 desses dentro da área de tecnologia e 4 em supply chain. Afinal de contas, apesar de ser um geek, né, são seres de tecnologia, nada melhor do que estar em supply chain para você entender a real necessidade da área, né? Então, eu passei em Customer Service, em Transportation, criei um conceito de Customer Face lá atrás, com o time, e agora voltei para tecnologia, claro, né? A bom filho a casa torna, né? E então, estou na área de e-commerce, então agora estou numa posição global de e-commerce para tecnologia, mas que e-commerce não é só você cuidar daquele site que cai, né? Tem muito de supply chain last mile para você fazer o e-commerce rodar. Então, ainda fala até hoje de RP, de sistema de roteirização, de EDI, de VMI e tudo mais. Então, o e-commerce não é só um site. Da mesma maneira que minha avó acha que até hoje tecnologia é você limpar a bolinha do mouse, mas é muito mais do que isso, né? Porque limpar o teclado também dá um super trabalho. Bom, chega de falar de mim. A proposta era a gente falar de indústria 3.9 hoje. Só que para chegar nesse termo, eu quero voltar para a indústria 4.0, que sabemos que foi criada há mais de uma década, lá na Alemanha, em 2011, numa feira chamada Hannover Messe, e que propunha trazer uma mudança drástica de tecnologia para a indústria, né? Trazendo uma série de tendências, das quais eu não vou ficar falando, porque vocês já sabem de cor, mas para propor essa disrupção, né? Só que quando a gente fala de tendência, indústria 4.0, a gente está falando de futurologia, né? E aí eu trago um trecho do TED da Camila Gata, que está disponível no YouTube, que vocês podem ver, é muito bom, onde ele fala que futurologia ele serve para colocar no nosso radar futuros potenciais, né, para escolher aonde a gente quer ir. E a proposta de hoje é fazer uma troca não sobre o futuro, mas sobre a realidade. E por isso que eu chamo de indústria 3.9. É trazer um olhar high-tech para falar do que tem de tecnologia madura e o quanto preparado a gente está na parte cultural para aplicar ou priorizar os pilares da indústria 4.0 no cenário nacional. Afinal de contas, o bolso é um só, a gente tem que priorizar os recursos onde está maduro, né? E a ideia é trazer um pouco de experiência. Pena que vocês não estão presencialmente aqui para levantar a mão, para falar comigo, mas eu queria compartilhar o que eu tenho de experiência quanto a do and don'ts dentro dessa proposta de indústria 3.9. Mas vamos começar pela parte do cenário nacional. Afinal de contas, eu trago aqui uma reflexão sobre IoT. Quando a gente vê o mapa de aplicação de IoT no mundo, né, você vê que os países de primeiro mundo, eles têm uma infraestrutura que proporcionam ele estar muito mais avançado quanto a número de unidades de IoT, né, muito mais avançado do que o Brasil, por exemplo. E que isso é dado à questão de infraestrutura, que a bola da vez é o tal do 5G. Né? E quando a gente peguei uma visão da Intel, onde eles falam que em 2025 metade do tráfego de dados vai ser proporcionado ou a partir do IoT. Né? E o que
e que o 5G vai empoderar essa jornada em até 1000 vezes versus o que a gente está falando de 4G hoje em dia. E como que a gente está com o IoT? Né? A gente vê, então, o 5G. A gente vê Estados Unidos e Alemanha fazendo um consórcio de internet para empoderar a parte do 5G e preparar para a indústria 4.0. Então, eles tiveram um acordo de livre cooperação, né? Como se sozinhos eles não tivessem muita força já, mas por que não cooperar? A China tem um programa que lançou em 2015, chamado Made in China 2025, um programa bilionário, claro, né, da China, onde eles vão investir em uma série de startups e a parte de infraestrutura para habilitar o 4.0. Além do que, a China vai às compras, né? Então, ela compra um monte de empresas, inclusive alemãs, americanas, em cifras bilionárias, para alavancar o tema de indústria 4.0. Enquanto no Brasil, 5G, bom, por hora eu vou deixar para os futurologistas. A gente ainda está numa série de discussões com o governo, de infraestrutura, para a gente avançar nesse tema. Bom, e além do IoT, 5G, a gente tem uma série de pilares de indústria 4.0. Mas para isso, eu vou pedir para o DJ soltar o som para a gente ver um vídeo que ele permite a gente abordar diversos pilares do 4.0 a partir dele. Time da Live University, por gentileza, vocês soltam um vídeo. Muito obrigado, DJ. Eu ia trazer um vídeo maior de 1 hora, mas acho que vocês iam dormir no meio. Então, só um vídeo que resume um pouco um dos cases que a gente tem no Lever e permite a gente trocar em vários pilares do Indústria 4.0. Começando por Big Data. Afinal de contas, no final do vídeo vocês viram que tem redução de gás em 10%, redução da emissão de carbono em 10% também. Mas, cara, para chegar nesses números, existe uma série de cruzamentos de informações, de dados, que sem usar o conceito de Big Data não é possível. Não é tão simples chegar nesse 10%, né? Não é um chute. E quando a gente fala de Big Data, tem 2 pilares muito importantes: pessoas e Data Lake. Quem não é empresa que não quer ter seu lago hoje em dia para cruzar a informação e tirar insight? Mas começando por pessoas, afinal de contas, pessoas sempre em primeiro lugar, faço uma pergunta. Será que a gente possui, dentro de supply chain, as pessoas com perfil adequado para trabalhar com Big Data? E aí eu me aproprio de um artigo do MIT, onde ele fala que 20% do sucesso da indústria 4.0 é correlato à tecnologia, enquanto 80% é de como as pessoas trabalham com ela.
E se você, do outro lado, falou, não, eu tenho certeza que eu tenho uma pessoa correta, meu time está certo, eu faço algumas perguntas. O seu profissional de supply chain, de customer service, por exemplo, né, entende de modelo preditivo? Ele consegue plugar informações futuras, trabalhar em algumas ferramentas que proporcionam você fazer essa parte de Advanced Analytics? Ou então, o seu profissional de TI, ele sabe se 50 toneladas é muito ou pouco quanto a impacto no fechamento do mês? Pois é. O que eu trago de Do It aqui é o lago, né, a construção do Data Lake, do Big Data, ele vai ser centralizado em tecnologia, né, a parte de construção dos dados. Agora, a maneira como você consome esses dados, como você transforma dados em insights, ela tem que ser feita perto de supply chain ou dentro de supply chain, né? Então, por que não ter um profissional em customer service com conhecimento de tecnologia, de analytics, né? E para isso, um conceito de estrutura analítica descentralizada perto dos times de supply chain, ela funciona muito bem. Por que não você ter profissionais de BI, um data scientist, dentro da estrutura de customer service ou qualquer de supply chain? Lógico, os tech drives são centralizados, mas a estrutura descentralizada te permite a você ter essa noção, a sensibilidade do negócio trabalhando com dados, não tecnologia para dados. É muito diferente. Agora, a gente está falando de Lake, né? A gente falou de ter pessoas para habilitar o business case do Lake. E o que é esse tal de Lake? Nada mais é do que uma construção de diversas camadas, né? Então, tem o dados puro, o dado transformado, o que a gente chama de data vis, né? Então, uma parte dos reportes, onde você constrói essas camadas e, no final das contas, você consegue fazer o cruzamento de dados para você tirar insight. Só que a construção do Data Lake não é um projeto de 4, 6 meses. Dependendo do tamanho do seu lago, do tamanho dessa empresa, é um projeto de 2, 4 anos. E tempo é dinheiro. Afinal de contas, para você construir o lago, você tem uma questão de CAPEX importante, onde você vai construir, para depois você fazer os reportes e ter os benefícios. Só que num projeto de 2, 4 anos, você vai ter um ponto inesperado, você não consegue planejar tudo desde o momento 1, né? Só que quando você tem esse ponto inesperado, sem colher nenhum resultado antes, a conversa que vai ser, será que a gente não deveria parar com o projeto? Ou a gente está indo no caminho certo? Ela é muito diferente de quando você propõe um modelo agile, onde você vai construindo esse lake e as camadas, mas de maneira modular ou pilarizada, né? Onde você constrói parte do lago, você já colhe benefício, já consegue fazer cruzamento de reportes, faz a segunda parte, a terceira parte. E sim, vai demorar mais tempo, isso não vai ser mais rápido. Mas o tipo de conversa quanto a custo-benefício nesse modelo agile te permite a você construindo o lago, tendo custo e colhendo benefício. E quando você chegar naquela discussão, no seu terceiro ano, onde vai ter um custo extra ou uma falha do projeto, é muito mais saudável a conversa de continuar, ao invés de você rediscutir o modelo como um todo. Então, o don't que eu trago como experiência nossa de Unilever é: não faça lagos, faça poças e aí você vai atingir um lago. Então, pense em algo agile, onde você vai ter um valor incremental até chegar na entrega final. E não se esqueça, o Data Lake sozinho não traz benefício. Não adianta você ter um lago lindo se você não tiver os marinheiros para transformar dado em insight. Então, tem as estruturas de negócio ou as estruturas tecnológicas dentro do negócio para você transformar, fazer essa transformação e criar insights para a gente tomar decisão e aí ver o valor, né, dos dados. Partindo para o próximo pilar, eu volto com uma pergunta. Qual é o pilar 4.0 que precisa ser priorizado independente da evolução do ecossistema local? Alguém? Bom, será que ninguém falou? É a parte de cybersecurity. Afinal de contas, se você está no Brasil, na China, na Índia, na Rússia, você pode ser atacado. Se o seu sistema estiver em cloud, na internet, você pode ser atacado. E aí eu trago um conceito de que ou você ataca você mesmo, na voz reflexiva aqui,
ou atacam você, que é um tal de Mitchell Attack, onde você prepara o sistema da sua empresa com ataques proativos, então você pode contratar empresa, você pode ter profissional dentro de casa, para você se auto-atacar e aí você construir barreiras para futuros ataques. Além do que, todo o aplicativo da Unilever, toda atualização que a gente tem de aplicativo da Unilever, ele passa por um ataque and scan. E isso é bonito, né? Porque a gente está protegido, mas isso é custo também. Então, hoje a indústria 4.0 ela traz uma série de coisas super boas e outras nem tão boas. Cybersecurity é algo que é custo a mais para a empresa, mas que é preciso ter hoje em dia. Além do que, hoje senha virou placebo. Se você olha para o espelho agora, pensa quantos números ou quantos caracteres tem sua senha. Tem 15? Acho que não, né? Bom, mas se sua senha tem menos do que 8 caracteres, e pode ser número, letra, símbolo, o que você quiser, em menos de um dia, um bom hacker hackeia você. E é por isso que existe o conceito de Multi-Factor Authentication, ou seja, um segundo fator de autenticação para dificultar a vida dos nossos amigos hackers, né? E esse conceito ele traz alguns pilares, onde você pode ter o segundo fator de autenticação no que você é, sua íris, sua digital, image cognition, do que você tem, o seu celular, o seu e-mail. Os bancos usam muito bem, né? Então você tem que fazer a autenticação através do seu aplicativo, onde gera um novo código. Ou através do que você sabe, aquele seu primeiro cachorro, seu primeiro colégio. O difícil é lembrar o nome do seu primeiro cachorro, se você pôs Gigi, se você pôs apelido, como que foi, né? Mas existem fatores, né, que hoje você precisa ter. Inclusive, na Unilever, é mandatório qualquer sistema que tenha administrador ter o Multi-Factor Authentication. Isso é um fato hoje em dia da indústria 4.0. Agora, vamos parar de falar de segurança. Vamos falar do filho da macro, o tal de RPA, em que é o Robot Process Automation, né? A macro antigamente, então, não falem que a gente inventou esse termo agora, né? Eu já fazia RPA quando eu tinha meus 15 anos, onde eu criava uma macro de pintar a célula, né? E a macro ela é muito bem válida ainda hoje em dia, ela é muito boa para experimentação, né? Mas existem ferramentas mais avançadas que te permitem controle, governança, monitoramento dos seus RPAs, né? Só que quanto a RPA, o aprendizado que eu trago aqui, um don't, é a tecnologia, ela ainda tem baixa maturidade ou custo-benefício para você fazer RPA ou automações isoladas. O RPA ele serve para você fazer blocos de processo. Quando você fala modelo disperso, bom, para qualquer RPA, você tem que ter um profissional de tecnologia fazendo por trás a automação. Você tem custo de licença, de infraestrutura e de monitoramento. Afinal de contas, uma coisa que a gente sabe é que uma hora o robô vai parar. Fato. E se você está fazendo um robô para um processo que é o coração da sua empresa, além do monitoramento, você tem que ter alguém com conhecimento para fazer esse processo manualmente na hora que seu robô parar. Isso tudo aqui é custo, né? E quando a gente fala do modelo de Control Tower no vídeo, onde a gente fala de torres inteligentes trabalhando com automação de processo, a gente está falando de algo centralizado, que traz orquestração, onde antes de você colocar a tecnologia, você mapeia os processos, vê o que você tem de comum para você aglutinar, e aí sim propor tecnologia. Você tem célula de automação, onde você vai ter uma escalabilidade de monitoramento, você vai monitorar 15 RPAs ao mesmo tempo, né? E você tem pessoas com perfil onde você consegue capturar novas oportunidades com mais facilidade. Ou seja, tem uma red zone onde a gente não deve propor RPA. E aí vocês falam, muito legal a teoria, Liu, mas eu não estou entendendo nada. E aí tudo bem. Vamos trazer um caso para a gente falar em cima dele. A gente tem alguns relatórios, né, que a gente usa da Kantar, né, de sellout e tudo mais, que a gente usa tanto em supply chain como em vendas, em marketing. E um deles
Era um relatório que a gente tinha uma série de macros, né? Então a Kantar entregava alguns Excels para a gente. E tinha uma pessoa que tomava 8 horas, ou seja, um dia inteiro, para cruzar isso com Excel e com mais algumas macros transformar num Power BI. E aí vocês falam, bom, Liu, se tem uma pessoa manuseando dado, você tem risco de ter relatório errado, né? E se é um relatório que é importante, por mais que seja uma vez por mês, eu deveria pensar em automação, não? Aí eu pergunto, e dá business case isso? Colocar um robô para funcionar uma vez por mês num processo que você tem um assistente fazendo, e aí? Bom, a gente fez a conta e não deu. Não deu business case. Entrou no red zone. Agora, depois de um certo tempo, a gente começou a ver que a Kantar ela mandava essa informação ou informações de produtos de sellout para diferentes times. Então, que usavam esses dados de maneira diferentes. Então, alguns por a área de marketing a nível de categoria, a área de supply chain e vendas a nível de SKUs, o produto mesmo. Mas no final das contas, o raw data, né, o dado, era o mesmo. E aí a gente identificou, e aí num conceito de Control Tower, a gente olha de maneira mais holística o processo, e que se a gente fizesse uma interface do Kantar com o nosso Data Lake, a gente conseguiria ter a mesma informação que diferentes times usavam, e a gente transformaria isso na frente para trazer os relatórios que os times tinham também. Então, no final das contas, olhando de fora, forma holística, a gente nem resolveu com a RPA, a gente fez uma interface, né? Mas é uma automação assim como a RPA. E que permitiu dar business case algo que, de maneira isolado, o custo-benefício não fechava. E evoluindo a RPA, já que a gente começou lá na macro, a gente falou de RPA, vamos falar de inteligência artificial. Afinal de contas, quando a gente fala que a Laundry Power Tower ela se torna inteligente, a gente está falando de cognição. Né? E cognição é diferente do que a gente fala de RPA, a gente fala muito mais do doing, né? De você automatizar processos repetitivos. A gente está falando do thinking, onde você vai pegar dados, numa estratégia data-driven, e transformar isso em insights. Só que essa jornada de inteligência artificial, ela é muito mais complexa, custosa e traz mais risco do que uma jornada de RPA. E o don't que eu compartilho com vocês é temos que focar em big rocks. Para a inteligência artificial, poucos e bons casos. Seja só problemática de frete da sua empresa, que tem um custo muito alto, ou planejamento de demanda, que tem N variáveis para se chegar numa solução, ou, quiçá, o processo de alocação de material, né? Então, quando o cliente faz uma ordem, você pega essa ordem e você mistura, né? Ou você atribui os produtos que você tem em casa, o estoque, para essa ordem na alocação. E é desse terceiro caso que eu queria comentar com vocês, que a gente fez no Unilever, onde primeiro você tinha um processo de alocação, então o pedido chega para você olha para o seu estoque, você atribui esse estoque para a sua ordem. Depois disso tem a próxima etapa, onde você vai ver se as ordens do dia, né, elas, de maneira de custo de transporte, você consegue mandar para a rua. Né? Então, se você tiver uma ordem para o interior do Piauí, você não vai sair com um caminhão ocioso. Né? Quando você fala desse processo linear, onde você aloca e depois você sai com um caminhão ou você vai ver a parte de transporte, vai ter vezes em que você alocou para aquele cliente do Piauí um produto e você não vai sair com ele para a rua porque não faz sentido para o frete, e você poderia ter alocado esse produto para um cliente da região de São Paulo, né, em que teria volume para sair para a rua. Só que quando você fala isso de maneira linear, você não consegue fazer essas perguntas ao mesmo tempo. Quando você usa inteligência artificial, você faz algo que a gente, né, que o próprio ser humano não consegue fazer. Então, você transpõe a alocação e a parte de transporte tudo junto, e você olha esse cenário futuro de se o que você vai alocar vai ter, a sua região não vai estar ociosa para você sair com o caminhão. E isso você tem um ganho de 30% no processo de alocação. Além do que, a inteligência artificial permite você comparar essa alocação e entender se você quer priorizar naquela data uma alocação para você ter um maior volume ou priorizar a margem. E aí, dependendo do momento do mês ou da necessidade que o Unilever tem de atingir as metas, você consegue ter uma alocação inteligente usando Artificial Intelligence. Claro que
a parte de inteligência artificial não para por aí, né? E aí eu trago algo que está muito latente agora com a nossa pandemia, que é a parte de continuous interaction, tá? Aonde você, sua mãe, seu tio, está comprando muito mais no e-commerce, ainda mais agora com Black Friday, né? O nível de contato, né, com o ser humano no online está muito grande. O real time, ele já é uma realidade, então a maturidade da inteligência artificial para fazer bot hoje na indústria 4.0, ela é uma realidade. Você não tem mais aquele bot que fala: "Oi, amigo, tudo bem? Me responda de 1 a 5". Você coloca 5, daí ele fala: "Oi, amigo, tudo bem?". Não tem, né? Você tem bots como a Magalu, onde fala: "Queridão, tá sol, vamos comprar um guarda-sol?". Mas ó, se você for para a praia daqui a 2 dias vai estar chuva, comprar hoje, né? E você não tem como mais paciência de ficar mandando aquele e-mail, né, para você marcar um exame e depois de 2 dias ter resposta. Você quer fazer no WhatsApp. E todo esse comportamento que eu estou falando do ser humano na pandemia, ele nasce no ser humano e é levado para o meio industrial, né, ou empresarial, onde, como ser humano, você define a hora de interação e o meio de interação. E no meio empresarial, o seu cliente define a hora de interação e o canal que ele quer interar. E para isso eu trouxe um artigo do Grupo Toninho, quer dizer, fala do Grupo Toninho, né? Onde o Grupo Toninho ele abriu e-commerce. Mas o mais interessante é que o seu Toninho falou uma frase que daqui a pouco eles vão ter um ecossistema que vai atender o consumidor desde a hora que ele acorda até quando ele for dormir. E é claro que eles não vão dobrar o número de pessoas que ele tem na equipe para fazer isso. Eles vão usar tecnologia. E quando a gente fala dessa interação 24/7, né, onde você tem um touch point com o seu cliente de maneira muito mais constante, nessa relação indústria-varejo, você transforma aquele modelo tradicional, onde a indústria falava com o varejo em uma vez, ou quando ele tinha um problema, ou quando ele queria fazer o pedido, para um modelo de Digital Customer Success, onde você tem um ongoing relationship em que você fala com seu cliente muito mais vezes, não só quando ele tem um problema, e te permite construir uma relação diferente. Nesse caso, a tecnologia habilita novos comportamentos. E isso traz o conceito de omnichannel mais latente do que nunca. Afinal de contas, para você fazer essa relação, né, mais constante, você não pode só contar com o seu vendedor indo na loja ou no cliente, ou só o seu implante que fica dentro lá do conta-chave, que vai X vezes por semana. Você tem que ter uma estrutura de tecnologia disponível para, de novo, o seu cliente fazer interação quando ele achar que tem que fazer interação. Seja por telefone, né, por loja, ou indo até a loja, ou por site, ou no celular, no WhatsApp, mas você tem que ter um omnichannel preparado para essa interação. E eu não estou falando de vendas, estou falando de customer success aqui. E quando a gente fala nessa nova realidade, né, dessa relação muito mais próxima e constante de 24/7 com o seu cliente, reforça 2 modelos que te trazem resiliência e disponibilidade: o EDI e o e-commerce. E por que isso, né? Quando a gente fala de EDI, a gente está falando de big battles. Você não vai fazer o seu cliente que compra 300 SKUs por ordem, colocar um pedido no e-commerce e ficar selecionando o produto. Você tem que ter algo robusto e você tem que ter um parceiro que te dê confiabilidade para você enfrentar essa big battles com um cara que te dá 80% do seu faturamento. Né? E para que você tem de cliente menor e médio, aí você usa o e-commerce. Né? Então a Unilever tem o Unilever Professional, se você é a lavanderia, o hotel, tem o Compra Agora, que é um marketplace para o varejo, né, para comprar os produtos. Se você é um restaurante, você vai no Compra Food Service. Então tem o canal correto para o cliente correto, para o tamanho correto de cliente, mas sempre nesse conceito de 24/7. E de novo, eu não estou falando de vendas, estou falando de customer care. E esse conceito de omnichannel, ele exige um customer face. E eu vou falar de bot aqui, mas é mais do que bot. Mas o seu cliente, ele quer um único canal, onde ele escolha qualquer um desses,
para ele falar de pedido, de crédito, de reclamação, de segunda via de boleto, de limpeza do freezer. Isso significa que você tem que ter um outro conceito da Indústria 4.0 muito bem resolvido, que é a parte de System Integration. Afinal de contas, hoje você deve ter a parte de finanças num sistema ou no CRP, a parte de reclamação pode estar em outra, a parte de e-commerce pode estar em outro sistema, mas o seu cliente quer um único canal para ver todas essas informações. Então você tem que integrar os seus sistemas horizontalmente e verticalmente, que como traz o conceito da 4.0, de forma muito rápida. Porque quando a gente fala de chatbot, e a nossa Kiki, que é a nossa chatbot, por exemplo, para o time de Kibon, né, ela traz essa integração, ela te permite fazer pedido, ela te permite fazer reclamação, você não pode olhar isso como um projeto. Não é uma coisa que em 3 meses você vai resolver. O aprendizado que eu trago aqui é planeje-se num business case longo, numa jornada, mas usa também o Agile para 2 conceitos importantes. Você tem que começar pequeno, pensar grande no seu business case de 2, 3 anos, mas mapear as principais jornadas do seu cliente a curto prazo. Então, se o seu cliente quer ver pedido, o status do pedido e quer ver a parte de limite de crédito dele, ataca essas 2. E aí depois você vai pensando nas próximas. Mas escolhe algumas histórias e conta ela bem contada para o seu cliente. E não é fazer um projeto de supply chain. É um projeto do que o seu cliente precisa de informação, juntando supply chain, vendas, finanças. E o Agile traz essa questão de que você não tem mais que trabalhar em silo. Você tem que ter uma estrutura que permita você conversar com o seu cliente do que ele precisa e não do que você tem de estrutura para oferecer para ele. Afinal de contas, se você criar um chatbot para vendas, outro para supply chain, outro para finanças, o seu cliente não vai usar os 3, com certeza, né? E para fechar esse tema, eu me aproprio de novo, né, de um artigo aí, nesse caso de Harvard, e eu trago esses artigos porque vocês acreditam mais neles do que em mim, né? Mas em que ele fala que para você ter essa esse constante interação com o seu cliente de forma de alta latência, onde você tenha 24/7, você tem que colocar tecnologia. E você tem que posicionar o ser humano aonde ele vai representar um impacto social significante. E quando eu falo de impacto social, eu estou falando de relacionamento interpessoal. Eu tenho certeza que não tem nenhuma máquina que vai tomar um café com vocês e contar uma piada tão boa como eu conto. E olha que minhas piadas são ruins. Mas, assim, colocando o ser humano onde ele tem valor, onde você vai colocar o seu implante de customer face, de customer service, né? Para trazer onde tem impacto social, o seu vendedor, né? Para entender a dor do seu cliente, e a gente vai ser muito melhor que a máquina. Eu sei que as máquinas estão evoluindo, né? Mas eu tenho 31 anos de aperfeiçoamento de piada, então vai demorar para eles chegarem em mim. Mas esse é o recado, né? Então usemos a tecnologia para suportar a gente onde a gente não cria um impacto social relevante. E antes de acabar, só um pequeno detalhe. Cara, blockchain não é barato. Algumas áreas já vieram conversar comigo falando, Leo, queria fazer blockchain para minha área. Né? Eu acho que faz sentido. E eu vou trazer um case aqui de uma conversa a gente tem uma área no Lever chamada Cold Chain, que cuida das conservadoras para os nossos sorvetes, né, nossas geladeiras, em que a gente falou, vamos analisar como que o blockchain resolveria nossos problemas? Vamos. A gente fez alguns estudos, chamou uns caras bem inteligentes para conversar com a gente, e não sei o quê, para a gente ver o rastreamento das nossas geladeiras, né, desde quando sai do CD até chegar no nosso cliente. E a gente chegou a uma conclusão. Claro, não deu business case, porque é caro o blockchain. Mas a gente conseguiu resolver, a gente colocou o RFID na nossa máquina, né, para a gente conseguir monitorar. A RFID é aquele etiqueta digital, né, para a gente monitorar desde quando sai do nosso CD, quantas conservadoras tem lá dentro e tudo mais, coisa que eu aprendi lá no GS1, quando eu trabalhei alguns anos atrás. A gente usou um outro sistema, ou a gente avaliou, na verdade, né, ter um receptor inteligente de sinal na conservadora, para a gente conseguir mapear elas, mas não foi Cold Chain que a gente usou. E aí eu trago um ponto. A gente tem que buscar, a gente não pode buscar, na verdade, oportunidade para endereçar 4.0.
A gente tem que usar a indústria 4.0 para endereçar nossas oportunidades. Agradeço por assistirem à sessão. Vamos agora às perguntas. Bom, eu não sei se vocês ouviram o bot, mas ele estava agradecendo pela sessão, por vocês assistirem a sessão, e agora a gente vai para as partes de perguntas. Muito obrigado, eu sou o Lio Tobias, deixo aqui meu contato, afinal de contas já comentei que eu sou muito bom em contar piada em café, então eu sempre estou disponível para um ótimo café.